Olá, muito boa tarde. No ar mais um programa da série Saúde em Dia. Hoje, segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2013, quase Natal, hein? Estamos chegando lá, às 17h30, estamos iniciando mais esse encontro, esse bate-papo gostoso com todos vocês internautas. E tudo isso só é possível porque nós temos vocês aí desse lado. E tudo isso só é possível aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Uma nova forma inteligente de se fazer televisão. Inteligente sabe por quê? Porque aqui quem entrevista aqui não sou eu não. Quem entrevista são vocês. Esse programa ele não existiria se vocês não estivessem aí. Vocês mandam as perguntas e eu em si vou me incumbir de pegar e passar essas perguntas ao nosso entrevistado, tá bom? Tá certo? Eu vou aguardar essas perguntas e vocês mandem pra gente. Ó, clique aqui embaixo, olha, no Participe, mande sua pergunta que eu vou encaminhar essa pergunta ao nosso entrevistado de hoje, tá certo? Vocês que estão aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, interajam com a gente, tá? Vai ser bacana. É só aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. E hoje nós temos o prazer de ter aqui em nossos estúdios a doutora Bruna de Souza, tá? Bruna Souza, não tem o D não, Bruna Souza, uma nutricionista e personal diet, tá? Formada pela Universidade de São Camilo e especialista em obesidade e emagrecimento pela Unifesp, tá? E ela é personal diet também, né? Eu nem sabia que existia isso também, tá? E para quem quiser pegar e conversar com a doutora Bruna ou contratá-la até para ser a sua personal diet, ela tem aqui, olha, o e-mail é bruna.souza com s .nutri@gmail.com, tá? Então, vamos repetir. bruna.souza com s.nutri@gmail.com. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde. Posso te chamar só de Bruna em vez de doutora? Por favor. Tá? Hoje nós vamos conversar aqui com a Bruna, tá? Sobre os alimentos no verão. Por que isso, tá? Porque é nessa época que iniciam os descuidos. Ou seja, os descuidos aumentam e o abuso na alimentação cresce. Alimentação, bebidas, tudo isso cresce. Então, como o assunto é muito sério, nós vamos bater um papo aqui com a doutora Bruna sobre isso. Bruna, me fala uma coisa. Primeiro vamos falar sobre o consultório de nutricionista. Como é que é o consultório de nutricionista? Qual é que é o seu dia a dia? Qual é que é o seu carro-chefe no consultório? Claro. Pavinho, eu atendo mais diversos tipos de pessoas, né? Eu atendo desde pessoas diabéticas, pessoas com colesterol alto, mas a maioria das pessoas vem em busca de reeducação alimentar e emagrecimento, né? Então todo mundo está buscando uma melhora física, né? Não só por estética, mas por qualidade de vida também. Então, você falou pressão alta, mas e o diabético também não? Diabético também. Também? Sim. Então colesterol alto, pressão alta, diabetes, quer dizer, obesidade mórbida, sim. Obesidade simples, sim. Quer dizer, tudo isso junto, quer dizer, quer emagrecer? Sim. E quer aumentar a qualidade de vida? Qualidade de vida. É uma busca constante agora. Tá certo. Agora com o término agora daquela... no Fantástico, né? Medida certa. Medida certa, né? Agora, aquilo que era moda, tá? Não é só moda, né? Não. É uma necessidade, na verdade. Eu acho Sim. que isso é importantíssimo. Não só a parte nutricional, mas a parte nutricional associada à parte de exercícios físicos, Com na certeza, verdade? Com certeza. Eu soube também que você sempre esteve dedicada à parte de academia, junto com a parte de nutrição. É verdade isso? Sim, sim. Eu atuei por um ano em consultas em academia, né? Então eu tenho um carinho bem especial por quem pratica atividade física e a gente vê bastante retorno quando a pessoa consegue associar a atividade física junto com a alimentação. Então, realmente os resultados são melhores, são mais duradouros, né? E é uma coisa que gera prazer, gera uma qualidade de vida muito melhor. Seria o equivalente a você turbinar essa relação, com certeza, isso? Com certeza. Quer dizer, se com a dieta você atingiria 10 pontos, com atividade física associada você atinge 20. Sim, é muito mais fácil você controlar peso com atividade física, né? Só com a alimentação você precisa reduzir muito e conseguir se manter naquilo. Já a atividade física gera um gasto calórico muito maior, né? Sem contar que você melhora o padrão de sono, você melhora o humor. Então, às vezes, a pessoa come muito porque ela é ansiosa e a atividade física libera, né, hormônios que geram uma satisfação. Então, a pessoa, às vezes, não consome mais tantos alimentos calóricos porque ela prefere os alimentos mais saudáveis. Então, a atividade física combinada com a alimentação tem resultados muito bons, não só para a parte estética, né, por qualidade de vida mesmo. Legal. É verdade que devemos manter uma alimentação leve no verão?
E por quê, né? Sim, é verdade, né? Então, diferente do que acontece no inverno, né, que a gente precisa de mais calorias até para conseguir manter a temperatura corporal, né? No verão, a nossa taxa metabólica basal diminui, né? Então, o que é isso? O nosso corpo precisa de menor quantidade de calorias para fazer as funções básicas, né? Então, respiração, batimentos cardíacos, regulação da temperatura. Então, a gente também precisa reduzir a quantidade de calorias ingeridas nesse momento, senão acaba aumentando o peso, já que a necessidade é menor. No verão, o que a gente precisa realmente aumentar é a quantidade de líquidos, né, e minerais, porque a gente perde muito pelo suor. Né? A gente elimina não só água pelo suor, a gente elimina cloro, a gente elimina sódio, potássio, e a gente precisa repor essas perdas também. Então seria correto falar que no verão você engorda mais fácil. Na verdade, eu acho que é até uma parte bacana para fazer dieta, que a fome também está um pouco menor, né? Ah, tá. Se a pessoa começar a se engajar agora numa busca por uma educação alimentar, é um momento, uma fase do ano que a gente consegue comer mais saladas, a gente consegue comer mais legumes. No inverno dá mais fome por uma coisa mais calórica. Mais calórica, é verdade, mais forte, né? Mas uma coisa mais forte. Se você manter o mesmo padrão alimentar que você vinha mantendo no restante do ano, você acaba engordando, sim. Tá certo. Porque sua taxa metabólica é menor. E, quer dizer, ao mesmo tempo que você engorda, você desidrata. Sim. Quer dizer, é um contraponto, né? É uma coisa... Tá. E as pessoas que tomam bebida alcoólica, porque no verão a praia geralmente pede uma caipirinha, uma bebida alcoólica, um petisco, então vai um queijinho coalho, entendeu? Isso aí. Na verdade, final de ano é uma época bem ingrata em alguns pontos, né? Tem muita festa, tem muita comemoração, muito amigo secreto, muito happy hour, e sempre regado a bebida. Então a gente pede moderação, né? Como tudo. O que a gente fala para não beber quantidades muito elevadas de bebida alcoólica por conta que o álcool desidrata. Então o calor já faz esse papel. Se você associa com o álcool, então a desidratação é maior. O que a gente pode fazer para conseguir manter essa moderação é entre um copo e outro de bebida alcoólica incluir um copo de água. Então você está diminuindo a desidratação que aquele álcool está provocando, né? Perfeito. E a questão dos petiscos que você disse, geralmente é um petisco mais gorduroso. Né? Com certeza. Então, a alimentação no verão tem que ser um pouquinho mais leve, até para facilitar a digestão. Né? Então, o queijo coalho é muito gorduroso. Então, seria melhor uma carne magra, talvez, né? Um petisco, alguma parte com carnes menos gordurosas leve, né? E sem queijos tão gordurosos também. Já temos uma pergunta, tá no ar. Luiz Oliveira, de São Caetano. Obrigado, Luísa. Continua aí com a gente, tá bom? Quais os alimentos que ajudam a hidratar? Frutas devem ser as preferidas? Sim, então, os alimentos que mais ajudam a hidratar, então frutas, porque elas são naturalmente ricas Qualquer em água. fruta? Qualquer fruta? As frutas que têm maior quantidade de água são melancia, melão, laranja, abacaxi, Tá. né, as frutas da época mesmo. Tá. Justamente pela essa quantidade de água que ela já tem naturalmente. Tá. Fora isso, ela já tem aqueles eletrólitos que a gente perde pelo suor, né? Já tem um pouco de sódio, já tem um pouco de potássio que já repõe. Né? Então, preferir essas frutas. Os legumes e as verduras, né, as saladas, elas também possuem água na sua composição. Então, é uma ótima pedida fazer uma refeição à base de verduras, de legumes e uma carne magra. Repõe bastante. E você falou nas frutas, as frutas, a melancia, a laranja, tal. Você ingerir a fruta e tomar o suco é a mesma coisa ou não? Não, não é a mesma coisa, né? Então, se for nessa questão de fazer um lanche intermediário, né, é mais interessante sempre comer a fruta do que beber o suco. Perfeito. Né? Porque quando você faz o suco, você acaba perdendo uma parte das fibras que essa fruta possui. Então, essas fibras são importantes para o funcionamento intestinal, Tá. você acaba perdendo. E se você não bebe o suco no momento do preparo, você perde muitas vitaminas também. Perfeito. Né? Então, é sempre mais interessante consumir a fruta in natura. Né? Não que não possa tomar um suco, mas preferir a fruta. Né? E uma outra coisa também, que o suco não é feito para hidratar. Né? O suco não é feito para você beber na hora que você tem sede. Então, se você está entre um lanche intermediário, entre o café da manhã e um almoço, por exemplo, está precisando de comer alguma coisa, o suco também fornece energia. Mas se você todas as vezes que sentir sede incluir um suco, você está colocando às vezes caloria que você não necessitaria ingerir, né, sem perceber que você está ingerindo, e pode inclusive atrapalhar, por exemplo, o controle de peso para quem está nessa busca, né, por verão. Entendi. Muito bom, entendi. Quais são os alimentos então recomendados para a estação? Alimentos gerais, né? Não só os hidratáveis. Sim, sim. Então, fora as frutas, os legumes e as verduras que a gente falou, as carnes magras, né, são boas opções. Então, frango sem pele, né? Uma carne magra, então patinho, maminha, que são carnes mais magras, são boas opções. As castanhas também agora é época, né? Tem bastante nozes, tem bastante amêndoas.
Então elas fornecem gorduras boas, gorduras mono e poliinsaturadas, que são até protetoras cardiovasculares. Então são ótimas pedidas para a gente consumir, sempre com moderação. Aquelas que causam o colesterol bom, é isso? Exatamente. Ah, tá. Então essas gorduras mono e poliinsaturadas são ao contrário das gorduras saturadas encontradas em carnes e produtos industrializados, né? Elas fazem muito bem, inclusive, para a saúde do nosso coração. Perfeito. Vou pedir um momentinho, nós vamos entrar no intervalinho e já voltamos já já. Até daqui a pouquinho. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Neste Natal, presentes para homens, mulheres e crianças você encontra na Santa Vaidade. Perfumes a partir de R$ 38,00, além de diversas opções de lembrancinhas e kits exclusivos com produtos personalizados. A cada R$ 150,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma cesta com 2 perfumes importados e outros produtos da loja. Santa Vaidade, um santo presente para o seu Natal. Rua Manuel Coelho, 346, Centro, São Caetano. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Estamos voltando aqui com o nosso programa Saúde em Dia. Hoje, aqui, um programa especial com a doutora Bruna Souza, uma nutricionista especializada em obesidade e emagrecimento pela Unifesp. E nós estamos aqui no meio da última pergunta, onde nós saímos no intervalinho aqui, tá? Onde que eram os principais alimentos recomendados para a estação. Você estava me falando sobre um franguinho, sobre uma carninha, mais uma maminha, me veio uma coisa na cabeça. A carne, por exemplo, tá? E o frango. Pode ser feito de qualquer forma. Se ele for frito, se ele for cozido, é a mesma coisa? Não, como é que é? Como a gente precisa de menor quantidade de calorias também nesse preparo, né? Então, sempre preferi um frango grelhado, já sem pele, né? Porque a pele é rica em colesterol, então não é indicado para ninguém. Uma carne mais magra também, sem aquela capa de gordura, então as carnes, os cortes mais magros de carne são mais indicados. Também grelhadinho? Grelhada, cozidas ou assadas, são as melhores preparações, né? E sempre que for cozida, evitar aqueles molhos mais gordurosos, né? Então não adianta pegar uma carne cozida que tem um molho branco, um molho, né, com senão muita você gordura. tira a caloria da gordura e recoloca a caloria Exatamente, de uma um outra frango parte. com molho branco, né? Você tira a pele e coloca o molho. Tá certo, tá. Existe mais algum alimento que também seja indicado nesse? Os mais interessantes são esses, sempre lembrando cereais integrais, né? Então, arroz integral, pão integral, né? Porque eles fornecem bastante energia e fornecem numa quantidade que é mantida por um longo período de tempo, né? Então... Nós temos, inclusive, mais uma pergunta aqui, do Mário Marques, de São Bernardo do Campo, que eu acho que você já respondeu a pergunta dele, mas quais os alimentos que repõem as energias? Bom, vamos repetir para ele? Nesse momento, né? Então, assim, quando a gente pensa em repor energias, a gente tem que lembrar sempre dos carboidratos, né? Tá. Então, os carboidratos são os principais fontes de energia do nosso corpo.
Então, os alimentos fontes de carboidrato são as massas, né, os pães, o arroz, macarrão, os tubérculos também, então batata doce, mandioquinha também é fonte de carboidrato, e as frutas, né, as frutas também servem de carboidratos. Então, por exemplo, se for escolher um lanche, sempre prefiro o pão integral, né, por mais, ele tem mais vitaminas do complexo B, que também são importantes para fornecer energia para o nosso corpo, e ele mantém um nível constante de energia, diferente do pão branco, por exemplo, que ele fornece muita energia num curto momento de tempo, assim, muito rápido, e acaba muito rápido também. Então ele gera um cansaço depois, você sente fome mais rápido se você comer os refinados. Então sempre preferi os integrais. Né? Um suco de fruta, nesse caso, para repor energia, também é uma boa pedida. Por isso que sempre, eu gostaria aqui de lembrar os nossos internautas que é sempre bom consultar um especialista, tipo a doutora Bruna, que pode ser consultada pelo e-mail brunasouza@gmail.com. Por quê? Vejam bem, sabe? Ela acabou de falar sobre os alimentos que fornecem mais energia. São aqueles que contêm os carboidratos, né? Agora, veja bem, os diabéticos eles têm que tomar cuidado com esses alimentos, não é verdade, Bruna? Como é que o diabético ele pode fazer? É simples. Consulta um especialista que ele vai lhe informar como fazer. Ela está falando de uma forma geral, não é verdade, Bruna? Tá? Agora, especializadamente, ela tem que formatar uma tabela de calorias, tá? Onde ela vai associar os melhores medicamentos a cada paciente, não é assim? Sim, no caso dos sucos, né, para os diabéticos, então, sempre preferir aquelas frutas com menor índice glicêmico, né? Então, por exemplo, as frutas menos doces. Então, limão, maracujá, e é legal sempre não coar o suco, né? Aproveitar as fibras, porque isso também auxilia. Né? Incluir vegetais junto com sucos também diminui o impacto que esse suco vai ter na corrente sanguínea, na glicemia desse diabético, né? Então, incluir agora couve, né? Que também já é um suco que está bem na moda agora, ou um pepino, ou alface junto, um vegetal junto com a fruta, já reduz a quantidade de açúcar que tem nesse suco. Perfeito. Me fala uma coisa, você acabou de falar agora sobre a couve em relação ao suco, né? Existem alguns sucos hoje em dia que eles são conhecidos como sucos detox, né? E esses sucos detox seriam exatamente esses que você está falando, que vai couve, ou é só couve, ou tem mais algum outro, ou é tudo a mesma coisa? Eu ouvi falar alguma coisa sobre isso, mas quer dizer, eu escutei cantar o galo, mas não sei aonde, entendeu? Bom, doutor Pavinha, os sucos detox são sucos que acrescentam nutrientes, né, e auxiliam o funcionamento do organismo. Eles têm a função de limpar o organismo, facilitam o trabalho do fígado também. Então, a associação de nutrientes que facilitam, que promovem o benefício do organismo. Então, pode conter couve, que também que é ótima, ou gengibre, que é termogênico, que acelera o metabolismo, né, colocar canela também. Então, é uma associação de nutrientes junto com frutas e vegetais para promover o benefício do organismo. Detox. Legal. Detox. Interessante. Detox, sucos detox. Nós devemos evitar os doces nessa parte do verão? Então, doce tem que ser consumido com moderação, né? Sempre? Sempre, não só por ser verão, mas porque na pirâmide alimentar brasileira mesmo, eles são os alimentos que ficam no topo da pirâmide, né? Então, esses alimentos do topo são aqueles que devem ser consumidos com menor frequência e em menor quantidade, né? Então, os doces a gente chama que são calorias vazias, principalmente esses doces muito elaborados, né? Pudim, doce de leite, sorvetes de massa, são muito elaborados e não fornecem nutrientes, fornecem muitas calorias, mas nada de nutrientes. Então, esses devem ser evitados, mas a gente não precisa tirar tudo, né? A gente pode fazer uma substituição. O bacana é isso, fazer uma troca, né? Ao invés de um sorvete de massa, por exemplo, um picolé de frutas, né? Ou até mesmo uma salada de frutas no verão, por que não, né? Só não pode colocar tanto leite condensado, né? Nem um pouco, na verdade, leite condensado, nem creme de leite, não precisa, né? Então, por exemplo, ou aqueles sorvetes à base de iogurte, não é? Aqueles frozen acompanhados de frutas, não, dá para trocar. Né? Então, evitar aqueles doces muito ricos em gorduras, até porque atrapalham a digestão, e preferir esses doces mais leves. Perfeito. Outra pergunta. Juliana Torres, aqui de São Caetano. Obrigado, Juliana. Quais as consequências de quem abusa no verão? Quer dizer, abusa da alimentação e da bebida, né? Em relação ao verão. Sim. Então, principalmente desidratação, né? Então, se você abusa
com bebida alcoólica você desidrata muito e os sintomas da desidratação são bem frequentes, né? Então, dor de cabeça, né? Você fica com a boca seca, fica sem disposição porque você tá sem desidratado. Fora o ganho de peso, né? Então pode dar até um mal-estar intestinal. Dependendo se você aumenta muito o consumo de gorduras, elas atrapalham a digestão, você pode ter um mal-estar intestinal também. Diarreia? Também. Mais, né? Sim, se você consome muita gordura ou em alguns lugares que você não tem tanta, não sabe a procedência do alimento, né? Isso também é um exagero no verão. A gente come na praia, às vezes a gente não sabe a origem daquele alimento. Então, uma toxinfecção também é uma coisa bem desagradável que pode acontecer bastante no verão. Perfeito. Então, quais os alimentos que deveriam ser evitados? Existe algum específico? Ou mais seria o volume? O volume, mas e a procedência, né? A procedência é muito importante, mas os alimentos mais pesados, então, por exemplo, feijoada, né, uma lasanha, aquelas carnes mais gordurosas devem ser evitadas, né? Elas dificultam a digestão por conta da gordura, aumentam a temperatura corporal, então elas podem gerar mal-estar e podem gerar até desidratação por conta desse aumento de temperatura, né? E aqueles alimentos também que devem ser refrigerados e que às vezes estão expostos à temperatura ambiente. Então, vai um restaurante por quilo, por exemplo, tem uma maionese que deve ser refrigerada e ela fica na temperatura ambiente. Essa temperatura promove a proliferação de bactérias, né? Então, a chance de você ter uma toxinfecção alimentar é muito maior. Esses alimentos devem ser evitados no verão. Entendi. Só para os internautas eles saberem, é o seguinte, quando a doutora fala em refrigerados, é quando eles estão sendo servidos, tá? A plataforma onde eles estão depositados tem que estar fria. Tá? Não pode estar em cima de uma mesa simplesmente, não é isso? Exatamente. É isso mesmo, né? Sim, a temperatura tem que ser Então, controlada. cuidado. Então, saladas, maioneses, alimentos perecíveis, né? Vamos colocar assim, né? Teriam que estar nesse local, não é verdade? Exatamente. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. João Mauro, de Santo André. Aquelas bebidas para repor energia, funciona? E também, vou até acrescentar. Obrigado, hein, Mauro. Tá? Para repor também uma hidratação, também funciona? As bebidas eletrolíticas, né? Eu acredito que sim, né? Sim, os repositores. Um Gatorade, esses Sim. outros todos que tem na mesma linha. Claro. Então, o Gatorade ou até mesmo o Powerade, água de coco, eles são enriquecidos não só com água, eles têm bastante eletrólitos, né? Então tem sódio, bastante potássio e repõem quando a gente tem uma perda muito excessiva de suor, né? Eles devem ser consumidos com cautela. Né? Não deve ser bebido no momento de beber água, por exemplo. Então, se você faz uma atividade física ao ar livre, que você tem uma sudorese mais intensa, ou se você faz uma atividade física por um período prolongado, mais de 1 hora, né? Só a água talvez não seja suficiente, e aí é que entra essas bebidas. Né? Mas, por exemplo, se você não está exposto a grandes temperaturas, com muita perda de suor, a água é a melhor indicação. O melhor mesmo, então, seria a água. Sempre a água. Né? Num caso excepcional, entra com algum repositor específico. Se você estiver desidratado, tiver uma toxinfecção, você vai desidratar, vai ter uma diarreia, é legal repor com ela, né? Porque você perde muito eletrólito. Se você estiver suando demais, estiver em algum lugar, na praia, por exemplo, né? Exposto inteiramente ao sol, essas bebidas são bem interessantes. Entendi. Algumas pessoas dizem que nós não devemos comer e beber ao mesmo tempo. É verdade isso, não? Em partes, né? Então, assim, a quantidade de líquido que você ingere é o que determina. Normalmente, se você ficar entre 100 e 150 ml, que é metade daquele copinho de plástico, não vai interferir tanto na digestão. O difícil é quem consegue ficar só com 150 ml. Então, a gente bebe uma grande quantidade de líquido e ela acaba atrapalhando a digestão porque ela dilui o ácido que está dentro do estômago, que ele está ali para fazer a digestão. Então, ele diluído tem uma potência menor. Então, ele demora muito mais para digerir aquele alimento e você sente aquele peso no estômago. Né? E é estritamente não recomendado para quem tem refluxo ou quem sente azia. Né? Quanto mais líquido você ingerir, principalmente se for uma bebida com muito açúcar ou gaseificada, como é o caso dos refrigerantes, ela aumenta a pressão no estômago e a chance daquele alimento voltar é maior. Né? Então, não é indicado para quem tem refluxo e azia. O ideal mesmo é que você ingira pequenas quantidades ou nada junto com a refeição. Perfeito. Quando você estiver na praia, então, e você está fazendo um exercício físico, então você tem que comer, beber, fazer exercício. Comer, beber, fazer... É isso? É mais ou menos isso? É de pouquinho em pouquinho? Ou você tem um processo? Come, ou então só bebe e faz exercício? Como é que é o processo? Sim, então
Você diz em relação a fazer atividade física. Isso. Claro, então... Eu digo o seguinte, uma atividade física não profissional, né? Você vai na praia, você quer caminhar na jogar, caminhar ou jogar um tamborel, ou, sabe, que quer jogar alguma coisinha lá, tal. Simples, mais leve, né? Claro. Mas você está embaixo do sol, né? Sim. Quando você está comendo alguma coisinha, quer dizer, qual é que é a indicação? A indicação é que antes de você ir para a praia ou antes de começar a fazer atividade física, você consuma alguma fonte de carboidrato, né? Então pode ser um lanche pequeno com pão integral, né? Ou se você tiver ido almoçar um pouco, né, o arroz integral com a carne magra, dá um tempinho para começar a fazer digestão, para você não ir logo em seguida. E aí você começar a fazer atividade física sem ser em jejum. O jejum não é indicado para começar a fazer atividade física porque você pode ter uma hipoglicemia, né? Queda de pressão. É o contrário, né? Então cai a pressão, cai a taxa de glicose e a pessoa pumba. Exatamente. Desmaia. E durante a atividade física ela deve continuar se hidratando, né? Então, bebendo água de tempos em tempos, a cada 15 minutos, por exemplo, 300 a 400 ml de água, né? E se essa atividade se estender, se estiver muito bom o vôlei na praia, se estiver muito boa a caminhada, as bebidas isotônicas são boas, né? Aquela que você falou, Gatorade, Powerade, ou até uma água de coco, né? Porque você fica muito exposto à perda pelo suor. Muito bem, olha, Bruna, foi tão rápido, tá vendo? Olha, tudo que é bom termina tão rápido, tá vendo? Obrigada. Que acabou o tempo. Eu gostaria aqui de agradecer você. Foi um Nós prazer. temos várias outras perguntas aqui que nós vamos encaminhar, nossa produção vai encaminhar você. Claro. Você depois que você respondesse para os nossos internautas, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado por você ter vindo aqui, foi uma Prazer foi delícia meu. estar com você aqui e espero que as pessoas que têm interesse entrem em contato com você, porque elas precisam se preparar para esse verão, Sim. tá? E entrar em contato com a Bruna pelo e-mail bruna.souza.nutri@gmail.com. Obrigado, doutora Obrigada Bruna. a você. Tá? Foi um Muito prazer. obrigado, viu? Olha, isso só acontece aqui, tá? Na Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Estaremos com vocês agora na próxima segunda-feira, às 17h30 com o programa Saúde em Dia. Muito obrigado e até lá.